Olá, olá, tudo beleza por aí? Fabrício Galego aqui. Hoje nesse vídeo eu vou te ensinar 6 maneiras de você investir R$1000 agora em 2020. Vou te mostrar que dependendo do seu objetivo, você tem um caminho a seguir para investir o seu dinheiro. Tá bom? Esse conteúdo que eu vou colocar aqui na sequência é uma live que eu fiz lá no Instagram, tá bom? Então aproveita, se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita lá, Fabrício F. Galego. Segue lá no Instagram que sempre tem uma livezinha saindo a respeito do tema de finanças, tá bom? E uma última dica antes de entrar no conteúdo é o seguinte. Dia 13 agora de fevereiro, eu e a minha esposa vamos fazer um webinário com o seguinte tema: como encontrar investimentos seguros e rentáveis que vão muito além da poupança, tá bom? Para participar desse evento, o custo é totalmente gratuito, mas você tem que se inscrever, tá bom? Então eu vou deixar aqui embaixo no link, aqui nos comentários, aqui embaixo na descrição desse vídeo, um link para o nosso site novosinvestidores.com.br/webinário, tá? Entra nesse link e deixa ali o seu e-mail, que daí no dia 13, que é uma quinta-feira de noite, vai ser às 20 horas da noite, esse evento, tá bom? Você vai receber o link da sala de transmissão, beleza? Onde nós vamos interagir de uma maneira bem legal sobre o tema de investimentos, tá bom? Então fica agora com o nosso conteúdo, como investir R$1000 agora no ano de 2020. Eu vou te mostrar esses 6 objetivos, tá bom? Então tudo de bom, fica com Deus e até mais! Tudo beleza por aí? Fabrício Galego aqui na área. Hoje eu vou te dar uma aula ao vivo aqui no Instagram, numa live, tá bom? Se você tá vendo em outras redes sociais, aproveita pra... pode ver, não tem problema, tá bom? Que eu tô gravando também ali em cima. Então eu tô olhando mais aqui pra cima, tá bom? Mas se você tá olhando a nossa transmissão no Instagram, está mais aqui abaixo, tá bom? E é o seguinte, qual que vai ser o tema dessa aula hoje? Onde investir R$1000 em 2020, tá bom? Se você tem um dinheiro guardado, não sabe como potencializar esse recurso e gostaria de investi-lo de uma maneira saudável, eu vou te ensinar como fazer isso em 2020 de uma maneira saudável, tá bom? Então aproveita para dar o seu curtir aí, se achou legal esse vídeo. E se você acha que é legal que mais pessoas vejam, aproveita para compartilhar também, para que uma quantidade ainda maior de pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo sobre investimentos hoje, propriamente dito, tá bom? Onde investir R$1000 em 2020? E para começar essa live é o seguinte, só lembrando um outro aviso, se você tem alguma pergunta a respeito desse tema, aqui embaixo, deixa nos comentários ali a sua pergunta que a gente responde também, beleza? Então vamos lá então, onde investir R$1000 em 2020? E eu quero começar te explicando algo quanto a isso. Quando a gente pensa no investimento, algo que você tem que levar em consideração é o seguinte: qual é o seu objetivo com relação a esse investimento? Qual que é o seu objetivo? Dependendo do tipo de objetivo que você tem, tá, de investimento, você vai alocar esse recurso de uma maneira específica, tá bom? E eu vou te mostrar nesse vídeo 6 objetivos diferentes que você pode ter ao investir o seu dinheiro, tá bom? E cada um desses objetivos você tem diversos caminhos que você pode seguir. E eu vou te mostrar os principais caminhos em cada um deles, tá bom? Para te nortear o que você deve fazer em cada situação, beleza? Então vamos lá então. Primeiro objetivo. Olha só, primeiro objetivo que você pode ter é de montar uma reserva de emergência, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. Reserva de emergência. Muito bem. O que é a reserva de emergência? Vamos supor que você não tenha dinheiro somente tenha esses R$1000 nas suas reservas, tá bom? Então é muito importante que você forme a sua reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele valor que você tem de pelo menos uns 3, 4 meses do seu custo de vida em liquidez. O que é isso? Assim, a qualquer momento você pode sacar esse dinheiro do seu investimento, caso aconteça algo, caso aconteça alguma emergência com você que você precise desse dinheiro, tá bom? Então você não pode colocar sua reserva de emergência no investimento que o dinheiro vai ficar amarrado, tá bom?
Ou então um investimento que você precisa, por exemplo, tem gente que vai no banco lá e faz um tipo de investimento que todo mês, durante um ano, tem que dar lá R$100 por mês, tá bom? Só que daí acontece um imprevisto nesse um ano e a pessoa tem que sacar esse investimento antes do tempo, aí ela tem prejuízo. Isso não é uma reserva de emergência que você está fazendo, tá bom? Então é um outro tipo de investimento, esse que eu vou explicar também nesse vídeo. Mas a reserva de emergência é um tipo de investimento que você coloca e você sempre vai ter lucro nele na hora que você precisa, tá bom? Então eu vou te dar um exemplo dessa reserva de emergência, onde você pode colocar, tá bom? Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é um investimento que o próprio governo disponibiliza para as pessoas. É como se o governo emprestasse dinheiro para nós, tá bom? Então a gente está falando aqui de um investimento muito seguro, por assim dizer, tá bom? O Tesouro Selic, ele é um investimento bem seguro, tá? Existe o Tesouro Selic que está dentro da plataforma do Tesouro Direto, o Tesouro Selic 2025. O que é legal desse Tesouro Selic 2025? Que ele paga para nós a taxa Selic, que é a nossa base da nossa inflação, tá bom? Ou seja, olha que legal, se você colocar o dinheiro hoje, amanhã ele já está maior do que ele estaria hoje, tá bom? Ele vai crescendo todos os dias. E se você precisar, o vencimento dele ele é 2025, mas você pode sacar ele a qualquer momento, qualquer dia. Então vamos supor que daqui uma semana você colocou seus R$1.000 lá e você tem que sacar esse dinheiro, você saca e você vai sacar mais do que R$1.000 do que você colocou. Entendeu? Com base na taxa Selic, que é a que acompanha a nossa inflação hoje no Brasil. Tá bom? Não é um investimento com tanta rentabilidade assim, mas é um investimento extremamente seguro, indicado para quem quer fazer uma reserva de emergência, tá? Essa é a palavra aqui, ó. Reserva de emergência, tá? Tesouro Selic 2025, tá? A partir de quanto, Fabrício, dá para investir nesse tal de Tesouro Selic? Olha só, bem facinho. A partir de R$105, você já compra uma pequena parcela do Tesouro Selic, tá bom? Então com R$1.000 você pode até comprar mais de uma cota, por assim dizer, né? Então é um investimento bem bacana para quem quer formar a sua reserva de emergência. Esse é o primeiro objetivo. Qual que é o segundo objetivo que você pode ter? Olha só que legal. Segundo objetivo, tá? Renda. Vamos supor que com esses R$1.000 que você está investindo, você queira fazer o quê? Você queira investir e começar a receber dividendos ou receber uma renda provinda desses R$1.000, tá bom? Vale ressaltar que R$1.000 não é um valor assim tão expressivo, tá? Para algumas pessoas é bastante conseguir juntar R$1.000, mas no que diz respeito a formar uma renda a partir dos investimentos, não é algo assim tão expressivo, tá bom? Mas já é um indicador daquilo que pode se transformar, quem sabe no futuro, na sua aposentadoria. Tá bom? Então existem sim investimentos que geram uma renda mês a mês, tá bom? Eu vou te deixar aqui alguns exemplos disso, tá? Olha que legal. Fundos imobiliários. Os fundos imobiliários estão muito em alta hoje em dia, tá? Só para te explicar mais ou menos como é que funciona um fundo imobiliário. Diversos investidores se juntam, tá? E para empreender um imóvel, por exemplo, um shopping center. Então os investidores, tá? Eles fazem um fundo, esse fundo ele é dividido em cotas, tá bom? E inclusive é uma dessas cotas que você vai comprar, e quando você entra nesse fundo é como se você estivesse empreendendo um shopping center, né? Essa é a real. E o shopping, ele vai dar lucros para esses cotistas, né? Por exemplo, devido ao aluguel, né? Devido àquele tudo que ele está trabalhando mês a mês. Isso é chamado fundo imobiliário, tá bom? Os fundos imobiliários, o que é bacana, você tem que entender que é algo assim, é algo trabalhado inclusive na bolsa de valores, né? Então é uma renda variável que vai ter os seus altos e baixos, tá bom? Então daqui a pouco as cotas elas podem desvalorizar ou elas podem valorizar com o passar do tempo. Só que o que você está querendo aqui quando você investe nesse tipo de investimento é a rentabilidade mês a mês que vai sendo paga, tá bom? Esse é um tipo de investimento para quem tem R$1.000 e quer investir e recolher os dividendos, recolher os proventos desse tipo de investimento especificamente, tá bom?
Outro tipo de investimento que também trabalha nessa ideia da renda, dentro da plataforma do Tesouro Direto também existem investimentos com rentabilidade, eles pagam dividendos semestralmente. Então o próprio governo também tem alguns investimentos que também vai pagando para a gente de tempo em tempo, ou seja, sistematicamente a gente vai recebendo, começa a receber uma renda, tá bom? Esse tipo de investimento a partir de R$107, você já compra uma pequena cota de um fundo imobiliário, tá bom? Então é uma outra ideia para você investir os seus R$1.000, beleza? Lá dentro do Tesouro Direto existem investimentos a partir de R$40, né? Então até menos do que isso você consegue investir, tá bom? Esse foi o segundo objetivo para você investir. Terceiro objetivo, que é muito legal também, é o seguinte: reserva longo prazo. Olha que legal. Vamos supor que esses R$1.000 você vai investir ele pensando no longo prazo. Não, Fabrício, esse dinheirinho aqui eu recebi, eu vou deixar ele lá para frente, lá para minha aposentadoria. 10 anos eu vou deixar esse dinheiro investido. Quais são os melhores investimentos pensando nesse longo prazo? Quando a gente fala do longo prazo, você tem que pensar assim, ó, que é necessário você proteger esse investimento do efeito da inflação no longo prazo, tá bom? Para que você não vai perdendo, para que você não perca o valor do dinheiro para a inflação, tá bom? Nós estamos vivendo agora um momento de inflação bem reduzido, por assim dizer, tá bom? Nossa taxa hoje está em 4 e pouco, né, a nossa taxa de inflação. Mas ela já esteve mais alta, né? Ela pode voltar a subir daqui a algum tempo, né? Então, ou ela pode descer, inclusive, né? Existem países onde a inflação é negativa, inclusive, né? Mas o que é legal aqui? Se você tem que escolher investimentos pensando no longo prazo que garantam a inflação mais uma porcentagem. Então, que tipo de investimento faz isso? São investimentos que são indexados pelo IPCA, o chamado IPCA+, que é o IPCA é o que mede a nossa inflação, mais uma porcentagem. Por exemplo, IPCA mais 3%, IPCA mais 2%. Ou seja, ao longo desses 10, 20 anos que você vai deixar esse dinheiro investido, esses R$1.000, você sabe que esse dinheiro vai rentabilizar a inflação mais uma porcentagem. Tá bom? Esse tipo de IPCA+, você encontra ele no Tesouro Direto. Existem alguns investimentos que também trabalham assim, indexados, né? IPCA mais algo. Existe também aqui, olha que legal, ó, dá para enxergar aqui nesse cantinho? Dá. Existe também emissores privados para esse tipo de investimento, tá? Os chamados aqui, ó, CRI, CRA, até mesmo as debêntures, tá bom? Isso são emissores privados que também trabalham em cima do IPCA+. E algo que a gente tem que pensar a respeito quando a gente está falando desse tipo de investimento a longo prazo, tá? É muito importante que ao longo do tempo, à medida com que você vai juntando mais dinheiro, é importante que você diversifique a sua carteira, tá? Então daqui a pouco esses R$1.000, daqui a pouco você tem mais R$1.000, que você quer fazer uma reserva lá para o seu futuro. Virou, por exemplo, R$20.000. Aí você começa a diversificar. Coloca no CRI, coloca no CRA, coloca numa debênture, tá bom? Aí você vai diversificando com o passar do tempo, o que vai ser também muito saudável para a sua carteira de investimentos. Não colocar todos os ovos na mesma cesta, por assim dizer, tá bom? Então aqui a gente está falando da diversificação. Muito bem, esse foi o terceiro objetivo, tá? Quando você está pensando no longo prazo para esse investimento. Quarto objetivo, onde estamos falando nessa live, 6 maneiras de investir R$1.000 agora em 2020. Estamos no quarto agora, tá bom? Se você está pegando aqui na metade, depois eu vou deixar disponível ela, se estiver no Instagram, vai estar disponível ali nos stories, né? Fica 24 horas, você pode assistir depois, tá bom? Legal.
O quarto ponto, a quarta maneira de investir esses R$1.000 é o seguinte: uma reserva, olha só, reserva para fim específico. Específico. Olha que legal. Vamos supor que você quer juntar esses R$1.000 especificamente com um objetivo. Por exemplo, daqui 2 anos, Fabrício, eu vou fazer uma viagem para a Inglaterra, tá bom? Eu vou fazer uma viagem para a Inglaterra, então eu quero já investir esse dinheiro pensando nesse período de tempo específico. Como que eu faço para investir com esse tipo de objetivo em mente, tá bom? Aí eu te aconselho você fazer o quê? Pegar um investimento que tenha um vencimento específico também, próximo àquela sua viagem que você vai fazer, tá? Um exemplo disso, você pode pegar um CDB. Um CDB de um banco, tá? Você pode pegar ele pré-fixado, por exemplo, um CDB pré-fixado a 6%. Tá? Existe, por exemplo, hoje disponível dentro das plataformas das corretoras de investimento, um CDB que é um CDB do banco BMG, tá? Que ele está pagando 6% pré-fixado, ele vai pagar. E ele tem um vencimento específico mais lá para frente, tá bom? A partir de R$1.000, você também vai lá e contrata o seu investimento específico com um vencimento, tá bom? Lembrando que se ele for específico para uma data, você não vai ter a liquidez. Ou seja, se você precisar do dinheiro antes, você pode ter um prejuízo, por assim dizer. Mas o seu objetivo é específico lá na frente, tá bom? Então fica ligado ao fazer esse tipo de investimento também, para você não ter nenhum tipo de prejuízo, por assim dizer, tá bom? Quinto objetivo, olha só que legal. Quinto objetivo para investir esses R$1.000. Ganhos elevados com risco. Vou colocar aqui, ó. Ganhos elevados com risco. Isso é muito importante, tá bom? Você tem em mente. Talvez você tenha esses R$1.000 e fale assim, não, Fabrício, eu quero potencializar os meus investimentos. Mesmo que para isso eu corra riscos, tá bom? Eu quero correr o risco de fazer esse dinheiro crescer de uma maneira exponencial, tá? Para onde que eu vou? O que eu faço? Você tem algumas opções para isso também, tá bom? Olha só, dentre elas, pode coloquei aqui, ó, ações, tá? O que é ação? Você vai comprar uma pequena parcela de uma empresa. Você vai virar acionista daquela empresa, tá? Por exemplo, né? Você vai virar acionista da Gol, das linhas aéreas. Você vai comprar ali uma pequena parcela daquela empresa. Eu quero virar ações da Klabin, né? A Klabin é aquela empresa que faz papel, celulose, tá bom? Uma ação da Klabin custa R$3, em torno de R$3 e pouco hoje, quando a gente estava gravando esse vídeo, tá bom? Então, ao invés de comprar essa ação, você está sendo sócio dessa empresa. O que é legal das ações é que se você tiver uma destreza para ler os gráficos, você pode comprar ela a R$3 e quando ela chegar a R$4, quando você vai lendo esse gráfico, quando ela chegar a R$4, você vende. Só que o movimento das ações é como se fossem as ondas do mar, sabe? Então, quando ele sobe, você vende, quando ele desce, você compra, aí ele começa a subir de novo, aí você vende novamente, aí vai descer novamente, daí você vende, aí aqui embaixo você compra, aí quando ela subir, você vende. Dessa forma você potencializa os seus R$1.000 de uma maneira exponencial com o passar do tempo. Só que tenha em consideração algo. Aqui você vai precisar de um acompanhamento mais ativo do mercado financeiro, por assim dizer, tá bom? Vai ter que estudar também a respeito desse tema, tá bom? E acompanhar os gráficos, tá? E vai ter risco envolvido, tá bom? Daqui a pouco você vai investir os R$1.000, deu um revés ali na economia, você pode vir a perder esse dinheiro. Por exemplo, né, recentemente a gente enfrentou aí uma queda da Bovespa em função daquele surto que houve lá, daquela gripe lá do outro lado do mundo, que são fatores externos que influenciam os nossos rendimentos aqui, quando a gente está falando de ações, tá bom? Ações propriamente dito, tá?
Mas se você não tem o tempo para lidar Fabrício, eu não tenho esse tempo disponível, eu trabalho, eu trabalho lá na firma, né? Eu não tenho essa disponibilidade para isso. O que você pode fazer também? Você pode fazer fundos de ações. Tá bom? Fundos de ações. O que os fundos de ações fazem? Você está pagando para que alguém faça isso por você, tá bom? Você está pagando para que um administrador compra e venda ações em seu nome. Então você compra uma cota desse fundo e ele vai trabalhar com o seu dinheiro, tá? Por exemplo, tá? Existe um fundo chamado Alaska Black, tá? Que nos últimos 12 meses ele rendeu 22%. Tá bom? É um fundo de ações, mas eu volto a ressaltar, aqui nós estamos falando de renda variável, até mesmo os fundos de ações, mês a mês, existem meses, inclusive, que o gestor desse fundo ele não vai conseguir administrar tão bem assim o dinheiro e ele pode ter negativo. Ou seja, daqui a pouco você coloca os seus R$1.000 ali nesse fundo de ações e mês que vem esses R$1.000 pode ser menos que R$1.000. Só que você tem que pensar no contexto maior, no contexto mais macro do seu investimento, tá? Que, por exemplo, esse Alaska Black, tá? Tiveram meses ali que ele deu até negativo, mas nos últimos 12 meses ele rentabilizou 22%. Então é uma ótima alternativa para quem quer o quê? Ganhos elevados com risco, levando em consideração o risco que pode ter, tá bom? E a sexta e última forma de lucrar investindo esses R$1.000 é o seguinte, olha só. Sexta e última, conhecimento. Se você quiser lucrar de verdade com esses ou com outros ou com diversos outros tipos de investimento, invista aqui, ó, conhecimento, tá bom? Porque se você se capacitar em todas essas áreas, daqui para frente na sua vida, isso vai fazer a diferença cada vez mais, tá bom? Como que você investe em conhecimento? Olha aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Cursos, livros, mentorias. Pegue os seus R$1.000 e invista no seu conhecimento. O conhecimento é um investimento que não tem risco de você ir para baixo. Só vai te agregar conteúdo para o seu futuro e para a sua vida também, tá bom? Então, de todos esses investimentos, se você não tem nenhum tipo de investimento ainda, eu diria para você, comece por aqui. Comece com investimentos, tá bom? Que isso vai ser o mais expressivo para suas finanças e para o seu futuro. Beleza? Qual que é a sua dúvida? Se tem alguma dúvida a respeito desse tema, aproveita para deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Sabe que eu leio todos os comentários. O volume de pessoas que deixa ali perguntas e comentários é muito grande, então nem sempre eu consigo ter agilidade para responder todas elas, mas eu leio cada uma delas, tá bom? Coloca ali até mesmo porque isso ajuda a gente a nortear os próximos conteúdos que a gente vai fazendo aqui na Guarda Renda, tá bom? Muito bem, então, olha só. Ali, ó. E aí, Cláudio, tudo beleza, cara? Muito bem ali. Ótimo, pessoal tá ali presente ali na live, tá? Então aqui a gente tem as 6 maneiras de você investir R$1.000 em 2020. Vou recapitular rapidinho só para você ver. Primeiro, reserva de emergência, tá bom? Reserva de emergência. Se você não tem nenhum tipo de reserva, comece por aqui, ó. Segundo, renda. Se você quer um tipo de renda, vai lá pelos fundos imobiliários, você vai estar bem servido. Terceiro, reserva de longo prazo. Pegue investimentos que se baseiam no IPCA mais alguma porcentagem. Reserva para fins específicos. CDBs, pode pegar ali específico com um vencimento lá para frente, pré-fixando esses investimentos. Quinto, ganhos elevados com risco, tá bom? Você pode adentrar no mundo das ações ou dos fundos de ações. E o sexto e último, conhecimento, que é um dos melhores investimentos que você pode fazer nesse ano de 2020, tá bom? Espero que você tenha gostado desse material. Aproveita para compartilhar para que mais pessoas saibam como investir os próprios recursos nesse ano de 2020, tá bom? Fique com Deus, eu vou ficando por aqui. Grande abraço, até mais. Valeu!